uma apresentação de 50 minutos sua, Valéria, para contar para a gente sobre os mecanismos da melanogênese, que é o processo que forma o pigmento do cabelo, né? E tentar, e você vai fazer isso com clareza, mostrar para o terapeuta e para o tricologista, primeiro entender exatamente a fundo esse assunto, e é algo irrefutável, né? Todo mundo, em algum momento, fica com o cabelo grisalho, né? Então, o descendente de índio talvez não fique, né? Mas, de forma geral, as pessoas são acometidas por grisalhos. E aqui, eu já pontuando, a gente não está vendendo a solução milagrosa para grisalho, também porque a gente ia ficar milionário se a gente conseguisse fazer isso. Mas nós temos algo interessante, que vem sendo estudado há bastante tempo, e que você vai entrar, que é um dermocosmético é capaz de fazer o estímulo do processo de melanogênese, que é a formação da melanina, né? Então, alguns ingredientes, que é o que você vai mostrar para a gente, são capazes de fazer essa reversão. Ou seja, eu acho, né, a gente tem bastante convicção de que o que está vindo aí resolve um problema para quem está começando a se questionar sobre o cabelo ficar grisalho. E aí uma reversão possível e muito real de 30% ou mais dos grisalhos. E isso é fantástico para o cliente que está indo num terapeuta, num tricologista, que hoje é um assunto que fica meio jogado. Ficou grisalho, o problema é seu, você vai fazer coloração, você é homem, vai usar o shampoo lá no chuveiro, vai ficar o chão sujo, e não há o que fazer. Não, há o que fazer. Há o que fazer. Que é o que você vai apresentar aí para a turma toda, né? Deixa eu só ver, tem bastante gente, a gente já está na hora de começar essa... 97. Estamos em 97 pessoas. Deixa eu só ver quem que está aqui, YouTube, tem 97 pessoas online, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas aqui que eu conheço, ele é uma cliente que está com a gente há bastante tempo. É minha filhotinha. Ela é? Você conhece ela? Conheço, porque eu que influenciei ela a estudar farmácia, Karina. Fiz bem ou não? Tá. A Karina está sem o áudio ali, mas ela... Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu acho que você está certinha. É isso mesmo. Deixar aí mais integrantes para a nossa turma aí. E quanto mais pessoas bem informadas, entendendo de ativos, melhor. Acho que a gente só tem a ganhar, né? Não tenha dúvida. Douglas, boa noite, Douglas, está aqui, parceiro do Instituto Therapy, puxa vida, ele graduando em farmácia, Andréia, Silvia, Marli, Carla, Sara, Gisele, Maria da Penha, Mauricé, nossa, já tem aqui, passa de 100 pessoas aqui com a gente. Opa! Eu acho que está na hora da gente começar essa história, hein? Bora começar! Vamos lá, então, deixa eu só ver como é que está aqui, eu vou... Então, para todos que estão chegando e está aqui, a gente vai começar agora uma aula. A Alacêutica convidou a doutora Valéria Antunes para falar sobre um assunto que é melanogênese capilar, né, que é o processo que o cabelo fica grisalhos, e a nossa conversa começou há um tempo atrás, e ela vinha dando um preview desse assunto nos últimos congressos. Nós tivemos junto em Curitiba, em Campinas, em São Paulo, falando, né, em algum momento lá no palco sobre esse assunto. E enquanto isso, o que a gente preparou vinha sendo desenvolvido com o tempo, né? Tudo ficou pronto e a aula tá fantástica, muito bem fundamentada. E a Valéria vai, nesses 50 minutos, explicar para a gente como o processo da melanogênese, e depois, lá no final, chegando com a tecnologia, com os ativos que a gente escolheu para enfrentar essa situação, né? Antes de iniciar, eu também deixo o convite, passando um pouco a nossa agenda. Agora, dias 3 e 4, estaremos num congresso em Belo Horizonte de Tricologia, de Saúde Capilar, do meu xará, Tiago, lá de Belo Horizonte. Depois, no início de outubro, eu não tenho a data exata, nós estaremos no Trico Health Fair, que é a primeira feira... 26 de outubro. Que dia, Valéria? 25 e 26 de outubro. Final de outubro.
primeira feira de negócios e ciência voltada para o universo da saúde capilar e da tricologia. Então, esses são os eventos que nós estaremos participando nos próximos meses, né? Tá? Então, eu acho que é isso, Valéria. Já está por nós aqui, já pode iniciar. Deixa eu só ver se a sua tela está compartilhada certinho. Deixa eu diminuir a minha aqui, um instante só. Vamos lá. Deixa eu só interromper aqui o microfone. Olha, eu vou estar aqui, quietinho. Se você precisar de alguma coisa, você me chama. E as perguntas que surgirem, talvez lá no final, para não atrapalhar a linha de raciocínio. Acho melhor. Tá, tudo bem. Então, nós voltamos nas perguntas, tá? Tá feito. Então é isso. Vamos dar sequência aqui, tá? Bora lá. Uma boa aula. Sejam super bem-vindos. Olha, o Tiago, gente, ele pediu um aulão e eu só faço, como boa farmacêutica, o que me mandam. Quer uma aula? Eu estava já estudando isso há algum tempo, então hoje a gente vai falar sobre melanogênese capilar, uma nova geração de tratamento para os grisalhos. E eu trago para vocês um produto da Lacêutica que chama Melanogen, que é a primeira loção antigrisalhos que o mercado da tricologia traz para a gente. E, para quem não me conhece, o meu nome é Valéria Antunes, Pro Valéria Antunes, acho que o Pro já faz parte da minha pessoa. Eu sou farmacêutica, como vocês puderam perceber, né? Eu puxo sardinha para farmácia mesmo, sou mestre em engenharia biomédica, tricologista clínica, pós-graduada em cosmetologia. Também sou consultora na área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa chamada Midelt, que trabalha com insumos dermocosméticos, e eu tenho mais de 65 mil livros vendidos na área de tricologia, óleos essenciais e ativos dermatológicos. Está aqui o meu Insta, o meu Face, o meu LinkedIn, e seria um prazer que a gente se seguisse para movimentar esse mercado do bem. E queria apresentar meus nenês para vocês, os 24 óleos essenciais para terapia, a tricologia bariátrica, um livro que está um chuchu para quem está cuidando desse paciente tão delicado. Em julho, agora no finalzinho de julho, chega a segunda edição da Tricologia Cosmética Capilar. Esse livro ele era roxinho, e eu atualizei com a professora Ana Carolina, com o Daniel. O livro está novo, é um outro livro, com outra escrita, com outro pensamento, porque, gente, é difícil, é muita inovação e muito conhecimento ao longo dos 3 anos que esse livro teve no mercado. Então, a gente resolveu reescrever. O Ativos Dermatológicos para Tricologia, eu acho que é o neném mais querido do momento, é uma literatura consolidada por uma entrega muito grande de conteúdo. Então, aqui, esse livro é usado tanto para quem faz pesquisa e desenvolvimento, para quem prescreve dentro da tricologia, e ele é riquíssimo de mapas mentais com as principais patologias dentro da tricologia da terapia capilar. Um queridão do mercado é o Manual de Tricologia Médica, o protocolo de terapia capilar da professora Fabi Padovez, o queridíssimo livro da Adriana, junto comigo, Tricologia, pensando nos recursos terapêuticos, e, por enquanto, é só... mas da tricologia, né? Mas eu já estou sentada escrevendo outro, porque eu não paro. E dentro da área de cosméticos manipulados, a gente tem manipulação magistral para estética e um formulário vegano, natural e orgânico com as melhores fórmulas criadas por mim para esse mercado que se expande dia a dia. Mas vamos lá falar de cabelo branco, porque você deve estar se perguntando: ai, Jesus do céu, por que comigo? Porque cabelo branco, na verdade, gente, ele reflete uma condição do seu organismo. E esse cabelo branco, como vocês estão vendo pela carinha da Branca de Neve, que desde 1937 tem cabelo preto, né? A Disney não deixa ela ficar de cabelo branco. Essa criatura, se pudesse se olhar naquele espelho do espelho meu, ela iria te falar: nossa,
não reflete a imagem que eu vejo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu me olho no espelho, eu ainda sou aquela menina de 20 anos, empolgadíssima por tudo que a vida ia me trazer. Eu sou a mesma pessoa, mas eu tô cheia de cabelo branco. Agora eu tenho uma coisa para te falar. A bruxa, a rainha mãe, essa personagem que viveu com a Branca de Neve, ela vivia de bruxaria com o corvo, e ela queria rejuvenescer, ela tinha inveja da Branca de Neve, ela queria ter cabelo branco tanto que ela nunca tirou aquele capuz que escondia o cabelo branco dela. Eu estou falando desde 1937, está dando quase 100 anos de Branca de Neve e a rainha mãe, a bruxa da Branca de Neve. Mas em 2025, a gente tem avanços de conhecimento que você não tem ideia. Gente, isso é um boom, porque hoje a canice, e tem um nome científico para isso, se chama acromotriquia. Não pode ser ignorada, porque a gente tem que se manter jovem, no espírito, no cabelo, porque ter o cabelo branco para algumas pessoas, para outras não. A gente sabe que, né, tranquilo, mas ter o cabelo branco atinge a autoestima, atinge saúde mental, porque indica, queria te falar isso, que o indivíduo, ele está envelhecendo, não é só aqui, não, é na integralidade. A máquina, uma hora vai parar, a gente sabe disso. Só que a máquina, conforme ela vai parando, esse corpício de bailarina espanhola, conforme vai parando, ele vai mostrando para a gente que a gente está envelhecendo. E é duro, hein? É duro envelhecer. Esse negócio de terceira idade, a melhor idade, quem que inventou isso aí, gente? Para! E a tricologia em 2025 não pode ficar fora da certeza absoluta que a tricologia é a ciência que repensa a ligação entre as questões capilares e todos os sistemas corporais. Porque eu já falei isso para vocês em outra aula, o cabelo é fofoqueiro, ele conta tudinho o que acontece no seu organismo. E ao longo do meu estudo aqui, desenvolvendo esse trabalho, eu achei, não foi um, não dois, né? Eu só trouxe 3 aqui, porque eu queria trazer 1000, o Thiago não deixou, não. Mas olha, um número crescente de estudos científicos contam para a gente que o cabelo branco, a canice, ele é preditor, ou seja, ele é um diagnóstico que pode indicar doenças cardiovasculares. Mal de Parkinson. Como assim, professora? Alzheimer. Porque o cabelo branco, ele pode indicar essas patologias que estão associadas ao envelhecimento sistêmico. E eu acabei de falar, isso aqui é só a pontinha do iceberg que você está vendo, o cabelinho branco. Na verdade, todo o seu organismo está em envelhecimento. E não vamos esquecer, né, gente, que folículo piloso, ele é suscetível a estressores oxidativos, inflamação, problemas nutricionais e, não vou deixar de fora jamais, psicoemocional. Porque nós estamos com um problema em 2025 muito sério e muito falado dentro do mundo de saúde integral. As pessoas estão doentes e a gente dá um nome disso de saúde mental. Elas estão com comprometimento em esquecimento, falta de vontade, falta de conduzir um raciocínio até o fim, como quando a gente tinha 20 anos. Meus amigos. Então, a ciência já descobriu que o cabelinho branco é a pontinha de um iceberg. E eu quero só para recordar com vocês aqui um pouquinho da estrutura anatômica do folículo pilosebáceo, lembrar para vocês que as células Golgi,
no bulge exatamente, não célula bulge, o bulge exatamente é o local onde a gente tem maior número de células-tronco. E é aqui também que a gente tem um pouquinho de melanina. A bainha interna da raiz também contém melanina. Células germinativas também contêm um pouquinho de melanina. A papila é onde a gente encontra o melanócito. Então, toda essa região de matriz capilar é onde a gente encontra o melanócito, que a gente já vai conversar. Quem é esse melanócito? Cor que dá ao seu cabelo, aos seus olhos. E essa região do bulge, onde a gente vai encontrar células-tronco, essas células-tronco, elas são definitivas para que a gente não tenha cabelo branco. Professora, dá para esticar isso até o fim da vida? Eu quero produzir célula-tronco? A gente tenta fazer com que os ativos dermatológicos, eles tenham esse entendimento que a célula-tronco é fundamental para que a gente não tenha cabelo branco. Obviamente que a sua alimentação e a carga de antioxidantes que você toma, de uso oral também vão ser definitivos para estabelecer uma relação de produção adequada de célula-tronco. Então, se tem alguma coisa importante nesse episódio de melanogênese, é saber que as células-tronco são fundamentais. Mas vamos lembrar um pouquinho da melanogênese, que é totalmente diferente daquela melanogênese de pele de rosto. Sabe aqueles melasmas que a gente vê? É diferente. Essa é uma relação diferente. A gente sabe que a melanina dá cor para pele, para olhos, para cabelo, protege, é um filtro, filtro solar natural que Deus mandou para você, ou quem você quiser acreditar. Então, é proteção contra radiação UV e estimula. É estimulada, a melanogênese é estimulada pela própria radiação. Então, se tem alguém que ajuda a estimular a melanogênese, é a radiação solar. Mas a gente não pode esquecer que tem hormônios, vários circulantes aí, como o alfa-MSH, endotelina, hormônio adrenocorticoide, fatores de crescimento de fibroblasto, também estimulam melanogênese. E, claro, vitaminas e vários minerais que estão aí, que a gente toma, suplementa no dia a dia, eles ajudam a estimular a fabricação da cor do seu olho, do seu cabelo. Eu não sei se vocês já repararam, algumas pessoas de olhos castanhos, principalmente, castanho quase chegando no preto, um castanho, essas pessoas, algumas, ao envelhecerem, parece que o olho começa a clarear. Não, ele não fica tão castanho como ele era quando a pessoa tinha 20 anos. Porque este pigmento, esta criação que se dá dentro do seu organismo, da cor, ela vai ficando deficiente. E aí, eu preciso lembrar para vocês que é dentro deste polvo, dessa estrutura que a melanina é sintetizada em organelas, em feijãozinhos, porque a estrutura parece muito um feijãozinho, chamado melanossomo. E isso acontece porque existe um estímulo de um aminoácido chamado tirosina, mas tem também uma enzima chamada tirosinase, que também ajuda a estimular a cor do seu cabelo, do seu olho, da sua pele. Esse melanossoma, que contém a melanina, ele é transferido por um processo assim, que a gente chama uma reação dendrítica, aonde essa
mãozinha chegar aonde esse tentáculo chegar, porque o melanócito parece bem um polvo, né? Cheio de mãozinhas. Aonde ele chegar, ele vai largar, ele vai colocar em outra célula o pigmento que ele contém. Só que diferente da sua pele, você imagina que uma estrutura dessa pode atingir no seu rosto 38 células que estavam tranquilinhas, limpinhas, e ele coloca a cor dentro dessas células. Na melanogênese capilar, é diferente. Uma estrutura dessa consegue atingir, no máximo, 5 outras células. Então, é diferente essa distribuição do pigmento no rosto e no cabelo, tá bom? Então, gente, só para relembrar, essa estrutura que a gente viu aqui, ela se apresenta na matriz do cabelo através dessas imagens amarronzadas. Então, você vê que não é uma célula normal, é uma célula polvo. Por isso que existe a distribuição, porque a célula ela tem um formato diferente. E a gente percebe por essa imagem também que a raiz da papila, do folículo piloso, ela também é configurada para receber esse pigmento. Então, a matriz do seu cabelo, a matriz lá do folículo piloso, ele contém tanto queratinócitos, células normais, como ela contém também melanócitos. Então, aqui, ó, nessa mais clarinha, são os melanócitos normais. E as mais escurinhas, com uma forma meio esquisita, são os melanócitos. Então, os queratinócitos e os melanócitos. E só relembrando que é perto do bulge que a gente tem a célula tronco. E é também lá na papila, tá? Aqui, vamos lembrar o seguinte, gente, olha, essa célula tronco, ela tem que descer até o bulbo para que esse pigmento aconteça. O que muitas vezes acontece? Essa célula tronco, ela em vez de descer, ela sobe e ela se transforma num queratinócito normal. E eu não posso ter um queratinócito normal, eu tenho que fazer essa célula tronco descer até o bulbo para que isso se transforme num melanócito. Recentemente, alguns trabalhos demonstraram para a gente que através de sinais liberados por precursores de queratinócitos, que acontecem justamente onde está a célula-tronco, vai ocorrer a diferenciação de célula-tronco precursora de melanócito aqui no bulge e a migração até a base do folículo. Então, existe um sinal, existe um precursor para que isso não aconteça. Quando a gente está doente, por exemplo, eu tenho uma alopecia androgenética, o que muitas vezes ocorre é que essa célula-tronco, ela não consegue chegar no bulbo. Se ela voltar aqui para cima, ela vai virar uma célula, um queratinócito normal. E aí, a pigmentação não vai acontecer. E devo lembrar para vocês o mais importante disso tudo. Para iniciar melanogênese, a gente tem que estar na fase anágena. É por isso que se relaciona tanto cabelo branco à alopecia androgenética, que tem uma fase anágena muito curtinha. Então, quando a gente fala em síntese de melanina, o processo de pigmentação no cabelo, como eu te falei, só documentando, é diferente da pele. No cabelo, cada melanócito vai trabalhar com um conjunto de, no máximo, 5 células, para criar o que a gente conhece como unidade folículo piloso melanina.
Ao contrário da pele, onde a produção de pigmento é muito diferente, aquele polvo vai espalhando o corpo, 38 células que estavam ali quietinhas, branquinhas. E aí a gente vê um melasma no rosto, no pigmento do cabelo, está ligado à fase de crescimento, principalmente a fase anágena. Então, olha que especificidade. Não é em qualquer fase do ciclo de crescimento do cabelo que você vai ter a produção de melanina. E aí eu fiz um mapa mental, né, para a gente pensar assim, o resumão da melanogênese. Então, você imagina que a gente tem um aminoácido tirosina e, por influência da enzima tirosinase, se transforma em DOPA, começou a bagunça. E por influência da enzima tirosinase, se transforma em dopaquinona. E tem um monte de gente que influencia essa bioquímica. MITF, que a gente já vai falar, MC1R, P-proteína. E quando chegar na dopaquinona, você vai ver que ainda assim outras enzimas, outras proteínas também vão influenciar no desenvolvimento da cor. Algumas pessoas serão loiras, até por influência genética, e algumas terão cabelo castanho, um cabelo mais escuro do que os loiros e ruivos. Então, isso tudo é uma reação química enorme que acontece. E eu deixei aqui um resumão, porque vocês vão receber essa aula. TIR, com letra minúscula, é a abreviação do aminoácido tirosina. A tirosina é um aminoácido dos 20 que formam a cadeia da proteína. E também é substrato para a enzima tirosinase na via de produção da melanina. O TIR com letra maiúscula é a enzima, tá bom? Então, TIR com letra minúscula é aminoácido e TIR com letra maiúscula é a danada que promove essas reações de oxidação. Então, vai pegando, vai trazendo, liga num, liga no outro, e você vai tendo, então, a formação da melanogênese. Perfeito. Então, o TIR com letra maiúscula, que é a tirosinase, ele codifica enzima-chave na produção de melanina. Eu não quero no meu rosto, mas eu quero no meu cabelo, nas estruturas do meu cabelo. Ele vai catalisar as primeiras vias de produção, então é fundamental essa enzima logo no começo, porque se eu não tiver tirosinase, eu não tenho formação de cor. Qualquer mutação, deficiência, nesse começo, tirosina, aminoácido influenciado pela enzima tirosinase, deu algum ruim aqui, pode até ser genético, essa pessoa pode vir a ter o albinismo do tipo 1, que é a não pigmentação do cabelo. A pessoa parece loira, a pessoa tem olhos tão claros, porque isso acontece não só na pele, não só no cabelo, acontece no cabelo, no olho, na pele. Ela tem um olho tão claro que você não sabe dizer que cor é o olho dela. Mas ela tem olhos claros? Não, ela tem falta de melanina. E o cabelo do albino? Não tem cor absolutamente, isso é um problema, porque lembra que eu te contei que melanina é filtro solar? Olha o problema, né? Então, qualquer mutação, qualquer deficiência, nessa primeira parte, você já vai ter uma diferença de cabelo aí, de cor de pele. Então, vamos falar de alguns genes pigmentantes, fatores de transcrição, que explicam isso daqui, ó, como é que acontece essa bioquímica. Então, vamos lá. MITF vai influenciar diretamente TIRP1 e TIRP2. Vamos conhecer esse danado? É um fator de transcrição mestre. O que quer dizer isso? Fundamental. A função dele é controlar
que esses genes realmente estejam lá para produzir melanina. É alvo direto do CREB, que eu já vou te explicar. Então, MITF, que chama Microphthalmia Associated Transcription Factor, então, o MITF, ele é fundamental para ativar CREB, e eu já vou te falar o que é isso. O MITF também ativa genes como TIR, que é a enzima tirosinase, TIRP1, TIRP2, e ele também regula a diferenciação, a sobrevivência, a função dos melanócitos. E o TIRP1, que é aquele gene que está ali para transformar dopaquinona em eumelanina, ele tem uma função extra. É uma enzima que está envolvida nessa fase intermediária e que atua também em fases tardias da síntese de eumelanina. Estabiliza a tirosinase, porque lembra, tirosinase, enzima tirosinase, sem ela nós não vamos para lugar nenhum. Participa da polimerização de eumelanina, ou seja, da configuração, da formação, da bioquímica da cor, e influencia estabilidade, o tipo. Tipo está envolvido, você vai ser loiro, você vai ser moreno, vai ser ruivo ou vai ter cabelo castanho. E a sua expressão, como eu já te falei, depende do MITF. E a TIRP2, também conhecida como DOPO-crome teutomerase. Esse gene estrutural é uma enzima que está numa fase intermediária também da melanogênese e está envolvido na síntese da eumelanina. E ele atua convertendo, reproduzindo radicais livres durante toda a pigmentação. Ele tenta controlar, reduzir. A radiação não pode chegar na estrutura da pele, né, do folículo piloso, porque essa estrutura, do mesmo jeito que ela cria, estimula, ela também danifica. Interessante, né? E aí, gente, eu chego no CREB. Quem que é o CREB? É o CAMP, na verdade, chama Response Element Binding Protein. É uma proteína que é um fator de transcrição. Então, vamos voltar lá, né, no CREB, que está mais ou menos aqui influenciando todo mundo, e vocês já vão entender porque que eu estou falando tanto dele. São proteínas reguladoras, os CREBs são proteínas reguladoras que vão se ligando ao DNA e vão inibindo ou ativando expressão de outros genes, ou seja, o CREB deixa os outros trabalharem, facilita a vida dos outros. Regula o MITF, fundamental, porque senão ninguém sabe se você vai ser loiro ou moreno. Lembra? Lá no mapa. Ativa, por exemplo, é ativado por hormônio estimulante de melanócitos, que é o alfa-MSH. Então, o teu organismo é uma máquina que é muito redondinha. Excessos ou falta de sol pode ser um problema. Excesso ou falta de antioxidantes pode ser um problema. Tudo deveria estar na medida. E como a gente falou a respeito de ciclo capilar, importantíssimo lembrar que é na fase anágena que a gente vai ter a formação do melanócito. Ele vai ser... A melanogênese está aqui. Só que melanogênese, a cada 7 anos, ela muda, né? É mais ou menos como diz a homeopatia, a cada 7 anos você é uma pessoa diferente, a homeopatia diz. Só que de 7 em 7 a galinha enche o papo. E quando você fizer 8 vezes 7, 7 vezes 7, vai dar 49, né? A máquina, ela já não está conseguindo produzir a melanina do jeito que a gente deveria.
Isso pode vir um pouco antes, 30 anos, pode vir um pouco depois, mas é na melanogênese que a gente vai perceber que a melanina, ela é criada e ela também é depletada, ou seja, ela vai se extinguir qualquer hora dessa. Então, a melanina é produzida na quantidade pelos melanócitos, é transferida para os queratinócitos na fase anágena. Já na fase catágena, a gente vai ter a apoptose dos queratinócitos, e na fase telógena, já nem tem mais melanócito. Então, isso tudo é um ciclo e é preciso que a gente saia da fase telógena rapidinho da catágena. Bora, vamos direto para a fase anágena. Tem como pular isso tudo? Infelizmente não. Mas se a gente puder chegar o mais rápido possível para a fase anágena, seria muito bom. Então, a diminuição da enzima tirosinase e dopacroma são sinais de fase catágena, onde não vai mais existir a transferência da melanina. O polvo já não consegue passar para 5 outras células o seu pigmento. Só quando tiver uma outra fase anágena, a melanogênese vai começar. Então, como eu te falei, ciclo de 7, 15 ciclos, vamos dizer 45 anos, os melanócitos encontram-se já em estado de degradação para espalhar a cor para uma célula nova. Então, eu trouxe um trabalho para você, onde a gente vê aqui, né, que a melanina, ó a melanina aqui, o pigmento marronzinho aqui, tá bombando, o folículo piloso tá bombando com pigmento. Já no cabelo acinzentado, a gente vê uma falha grande na produção de melanócitos, e quando a gente tem cabelo branco agora assim, tá difícil, já não tem mais. No entanto, tem evidências científicas que dizem para a gente, preserva a célula-tronco, que vai ser fundamental para reverter canice. Socorro, Jesus! Será, Valéria? Juro. Tem trabalho científico que fala o seguinte, que reativar melanócito sobrevivente daquela unidade pilosebácea e também de célula-tronco, que veio ali da fase anágena, é fundamental para repigmentar todo o folículo piloso. Então, isso é evidência. Radical livre produzido por estresse oxidativo vai reduzir a enzima tirosina. Sem enzima, não tem melanogênese capilar. Sem tirosinase, não tem. Sem tirosina, não tem. Então, a redução da melanina, ela altera os fios capilares, ela altera a cor, ela altera a densidade, ela altera a espessura. Já ouviu falar disso? Em que doença vocês sabem que a gente tem perda de densidade, perda, miniaturização? Eu sei, Provaléria, na alopecia androgenética. Cabelo branco, ele possui alterações em células, os queratinócitos, aumento de medula em relação ao córtex, o que resulta num cabelo de difícil manejo. Por isso que todo mundo diz assim, cabelo branco é diferente do cabelo que eu tinha anteriormente. Ele é rebelde. Então, porque a célula é diferente. Tá? Ele fica realmente difícil, isso é explicado pela célula que está ali. Então, a canice, assim como o envelhecimento, é multifatorial. Tem efeito epigenético onde você mora. Eu moro no Rio Grande do Norte. Ai, que delícia, né? Mas também é influenciado, imagina o tanto que você se expôs à radiação ao longo da sua vida. E, por um outro lado, é influenciado por fator genético, hereditário. E quem é responsável pela canice? Estresse oxidativo, mas eu não posso esquecer do estresse metabólico, porque você está diabético, você é obeso, você tem um problema de tireoide, seja hiper ou hipo. Todas essas condições que eu te falei, diabetes,
obesidade nada mais é do que inflamação. Então, o seu organismo está inflamado. E também na inflamação, a gente tem a diminuição de toda essa melanogênese do cabelo. Produção de radicais livres, né, os zeros, eles têm o fator endógeno. Ninguém vai viver para sempre. Não diz a música do grupo Queen, inglês, né, do Fred Mercury, Who wants to live forever? Então, difícil viver para sempre. Mas tem também as questões externas. Cigarro, muita bebida, beber um copinho de vinho pode, de vez em quando, né? A poluição do ar, a má alimentação, essa exposição excessiva à radiação. E eu não estou falando que eu preciso me expor, mas eu não posso exagerar. E assim como a gente tem envelhecimento cronológico, que envelhece, está relacionado à diminuição de nutrientes, a metabolismo celular. E a gente não pode esquecer que o cabelo é o primeiro que reclama na falta de um nutriente. No entanto, ele é o último que recebe, porque o seu organismo considera ele um órgão anexo. E diz o seguinte, olha aqui, cabelo, primeiro eu vou entregar para o coração, para o fígado, para a vesícula, depois, se sobrar, vai para você. Né? Temos que lembrar. Então, a gente tem como condições que contribuem para a diminuição da função dos melanócitos a predisposição genética, a espécie reativa, a deficiência nutricional, distúrbios autoimunes e, claro, a exposição ambiental. Mas nós temos antioxidantes, lembra? Aqueles que eu produzo, que são os endógenos. Só que eu preciso te contar uma coisa tristíssima. Ao longo do tempo, nós também vamos perdendo esses antioxidantes que a gente produz. E sem falar nas questões nutricionais. Quando você vai medir, através de um exame bioquímico, níveis séricos de zinco, cabelo branco. Ferritina, cálcio, hemoglobina, folato, cobre, baixo, cabelo branco. Vitamina B12, B9, biotina. B3, cabelo branco. Eu quero lembrar para vocês que durante toda a reação bioquímica da melanogênese, íons de cobre são fundamentais para a tirosinase e para dar cor normal ao cabelo. Tá? E além disso, né, como eu vinha te falando até agora, as condições como a alopecia androgenética vai envolver miniaturização do fio. O ciclo capilar vai ser mais curto. E isso aumenta a probabilidade de ter, além da alopecia androgenética, canice junto. Por quê? Nessa condição, existe um acelerar de ciclo de folículo piloso. Desequilíbrio hormonal, tanto para crescimento quanto para repigmentação capilar, distúrbios de tireoide, como eu te falei, glândula suprarrenal, hipófise também vai diminuir o hormônio que regula o crescimento. E lembrar que receptor tiroidianos estão presentes ali na bainha radicular externa e tem um papel fundamental para também regular ciclo capilar. Quero te lembrar também que o hipertiroidismo está associado à diminuição de fase anágena, inclusive de frequência de fase anágena, enquanto o hipertiroidismo vai resultar em crescimento de fios finos, que também a gente não tem interesse. E medicamento? Ixi, quimioterápico, citostático, uso frequente de antibiótico, tá triste, toma antibiótico. Brigou com seu namorado, toma antibiótico. Hidroxicloroquina, que vimos aí o nosso presidente anterior dizendo, vamos tomar hidroxicloroquina. Antiepiléticos, fenitoína, valproato, eu não tenho como falar para o paciente assim, viu? Para de tomar. Como que a gente vai fazer isso? Interrompe seu antibiótico.
porque isso pode causar. É o excesso, é o uso frequente. Agora, no caso dos antiepiléticos, temos que usar alguma coisa. Um diagnóstico diferencial é em relação ao vitiligo, que também pode acontecer no couro cabeludo, e precisamos lembrar que muitas vezes o emocional transforma um cabelo pretinho num cabelo branco em questão de dias. É uma perda muito grande. Mas tem jeito? Tem! Usar um melanogen antes de ter cabelo branco pode retardar esse crescimento de cabelos brancos. Pode retardar. Usar um melanogen após o aparecimento do cabelo branco pode melhorar o aparecimento desses novos fios brancos. Ou seja, equilibrar. Então, a minha proposta é usar antes e depois. Eu tô com um cabelinho branco. Gente, as meninas veem complicado ver isso, porque a gente tem cabelão. Agora a gente vê isso e a gente comprova isso para vocês, a farmacêutica te comprova que isso funciona quando você olha o estudo de homens de cabelo baixinho, que o crescimento vai mostrando uma volta do cabelo pigmentado com a ação do melanogen. E quem é ativo de melanogen? O que tem aí dentro? Que milagre que é esse? Tem o Silver Free, que é um lipopeptídeo. Bom, já ser um lipopeptídeo, para mim, diz tudo. Funciona. Porque a gente tem muito peptídeo no mercado que é hidrossolúvel e tem muita dificuldade de permear a pele. Tá? Então, é um lipopeptídeo de uma molécula, olha o nome da molécula, palmitoilpropilprolina. Ele é absolutamente biomimético. Ele imita a proteína que está circulante no seu organismo. Só que ela imita tão bem, essa proteína tão bem imitada, que o seu organismo, ele acredita que foi ele que fez. E essa proteína, esse lipopeptídeo biomimético de palmitoilpropilprolina, vai estimular o processo de pigmentação. Uma coisa importante desse peptídeo, ele dá estrutura para o melanócito para combater tanto o estresse que vem de fora, quanto o estresse que vem de dentro, da sua falta de alimentação, da sua falta de comer proteína. Professora, mas sou vegana. Amiga, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que repor, de alguma forma, essa proteína. Não sei de que jeito, não é animal? Tudo bem, eu respeito, mas isso tem que ser reposto, porque senão você vai ficar com cabelo branco antes do tempo. É bioquímica. Induz também o Silver Free, induz uma super expressão de quais genes? Aqueles todos que a gente conversou, o CREB, o MITF e o TIRP, até a transferência daquele polvo que vai pigmentar 5 outras células. Então, o Silver Free é um ativo que ele faz exatamente o que o seu organismo faz. E que, por causa da idade, por causa do estresse, está se perdendo dentro de você. Então, ele vai reeducar bulbo capilar para restaurar a pigmentação, vai prevenir dano oxidativo e aumento, inclusive, de algumas enzimas antioxidantes. Catalase, glutationa. Glutationa é o master dos antioxidantes endógenos. Então, ele vai aumentar, ele vai dar condições para que aumente o seu antioxidante, o antioxidante endógeno. E até mesmo antes do grisalho aparecer, aquele grisalho mesmo, a gente já tem, em 4 meses, uma aparência menor. Por isso que eu te falo que os meninos é rápido de ver, porque eles têm o cabelo curto. Você imagina o meu cabelo que está comprido, chegar o pigmento daqui até aqui.
mais complicado, né? Não significa que as meninas não vão usar. Eu estou te dizendo que quanto mais aparado estiver esse cabelo, melhor vai ser a sua transição. E a Zilia, que está aqui nos assistindo, que é cabeleireira, pode falar para você, muito mais fácil a transição de passar para essa estado do branco, quando o cabelo é mais curtinho, né? E tem tantos outros aqui que podem te falar. Então, o que você vê, ó, no tempo zero, no tempo de 3 meses, olha como melhorou. Olha esse aqui, como melhorou. Então, existe a possibilidade de reativar essa melanina, de reativar a melanogênese. Então, o Silver Free está aqui para prevenir perda prematura do pigmento. Então, eu estou falando de você que tem 30 anos, para proteger de estresse oxidativo, para reeducar folículo, para suavizar a cor de raiz, porque este também é um problema, e pigmentar melhor todo o seu fio de cabelo. Então, uma pergunta que sempre me fazem, né? É da raiz? Sim. A cor, vamos nos lembrar de novo da anatomia, o pigmento vem da raiz. E é por isso que a transição pode ser um pouco lenta. Tiago falou no começo, não estou te prometendo que isso vai acontecer amanhã, mas existe fortes chances e evidências, e estou te mostrando aqui dessa permissão de repigmentar toda aquela estrutura de melanina. E aí, gente, tem um outro ativo envolvido, que é uma nanotecnologia chamada Grayless. O Grayless, ele tem glicerina na composição, que é um humectante, ervilha, que é rica em arginina, devemos lembrar que a arginina também é um aminoácido, tem extrato de chá verde antioxidante, Larissa europeu a gente não tem aqui, mas é um ativo que ativa quem? Célula-tronco. Para quê? Para dar início, start na fase anágena, rico numa outra substância chamada dihidroquercetina, que tem uma ação anti-inflamatória, e além de induzir expressão gênica de fibroblasto. A glicina, que auxilia no crescimento, o N-acetiltirosina, que é a molécula, é a tirosina mais estável, melhor absorvida para produzir melanina, de uso externo, eu quero dizer. E o zinco, que tem uma ação no equilíbrio da produção do pigmento, e além de ter uma ação anti-inflamatória. E o gráfico que dá essa quantidade de resultados, quando a gente pensa assim, se eu pegasse todos esses ingredientes e tivesse feito só uma tintura, sem colocar numa nanotecnologia, porque o Grayless é uma nanotecnologia, eu teria uma ação dos ativos livres de 63%, mas quando eu falo do Grayless, que é um ativo encapsulado em nanotecnologia, a gente vai ter uma atuação de quase 70%. Isso significa o seguinte: em relação ao grupo controle, a gente vê que a gente não tem nenhum tipo de citotoxicidade, está encapsulado, nenhum tipo de reação em relação a todos esses ativos que eu já comentei, soltos dentro de uma loção tônica. Não, eles estão todos encapsulados em nanotecnologia. E o Grayless também tem uma atuação na percepção do participante. Foi dado nesse estudo que foi feito, foi dado para o panelista, né, aquela pessoa que faz o estudo, que participa do estudo, uma loção a 5% de Grayless para aplicar 2 vezes por dia sem enxágue, uma loção tônica. E 91% das pessoas perceberam que os fios grisalhos voltaram à sua coloração.
perceberam aumento no crescimento capilar, melhora na aparência, perceberam redução de queda de fio e notaram o surgimento, uma redução, eu digo, no surgimento de novos fios brancos. Então, gente, essa combinação de ativo é muito propícia, mas vamos ver só o Gray Lens, que é nanotecnologia, sozinho. Olha nesse senhorzinho aqui. E, de novo, por que a gente não faz em mulher? Só se tivesse uma mulher de cabelo curtinho para a gente poder perceber. Porque no mundo de cabelo ia ser um pouco mais difícil a percepção. E aí eu te trago um trabalho de 2025 que diz o seguinte: as terapias emergentes de reversão de cabelo grisalho incluem pesquisa de célula-tronco. Já falamos sobre isso. E terapia de transferência de luz. Avanços em célula-tronco pluripotentes induzidas e as células de papila dérmica do folículo piloso prometem regenerar folículo piloso, restaurando pigmentação em cabelos brancos. Enquanto isso, a luz de baixa potência, de baixa intensidade, tem sido usado para estimular folículos capilares e potencial uso para reverter cabelo grisalho. Então, você já entendeu o que eu quero falar. Por que a gente não pode associar, né? E, claro, o trabalho acaba sempre, todo trabalho científico chama o outro, embora mais pesquisas sejam necessárias. Ela está chamando o próximo trabalho dela, entendeu? Porque ela continua estudando a respeito disso. Outra coisa que essa autora fala sobre a questão da microbiota do couro cabeludo, ele poder ser influenciado pela questão do pigmento capilar. Então, desequilíbrios na comunidade, né, nessa microbiota de couro cabeludo, podem contribuir para envelhecimento e embranquecimento capilar. E isso também é uma área de muito estudo. Por isso que é tão importante a gente tratar a microbiota de couro cabeludo, e a Telacêutica tem um produto maravilhoso, né, que tem lá o Bioecolia, que quando eles me contaram, isso já está no mercado faz tempo, mas quando eles me contaram, tem Bioecolia, meu olhinho fez assim, ó. Porque a gente pensa que não é só para cuidar de microbiota. Em 2025, eu estou te falando de um produto que tem Bioecolia e que está também pensando na repigmentação capilar. E como a gente ama uma novidade para acabar a nossa aula, eu trouxe um negócio que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Luz vermelha e luz verde, comparando num estudo... Luz verde, professora? Comparando a atuação dos dois em alopecia androgenética. E o que eles falaram? Os pesquisadores usaram aquele capacete dividido em duas metades, uma com luz vermelha, o outro com luz verde, aplicada simultaneamente por 20 minutos, 3 vezes por semana, durante 6 meses. A energia que eles usaram, que estava lá no trabalho, 40 joules por centímetro cúbico. E um parâmetro bem seguro, tá? Segundo a literatura. Depois, eles começaram a avaliar fotografia clínica padronizada, escala de melhora em 7 pontos, através de avaliação médica, satisfação do paciente, densidade dos fios não velos, mais grossos, terminais, e a espessura média dos fios. E no final dos 6 meses, o que a gente tem? Luz vermelha, reduziu significativamente a densidade de fios velos, aumentou a espessura de fios de maneira significativa e índice de satisfação subjetiva bem interessante. E a luz verde também aumentou a espessura e densidade de fios terminais, mas de uma forma um pouco mais moderada. Mas os benefícios visíveis são notados e é uma alternativa viável em casos leves e moderados, sem efeito colateral. E aí,
eu trago para vocês o Melanogen, que é uma loção antigrisalha, a primeira do mercado, que já vem com um relatório dizendo que o produto não causa irritação, é dermatologicamente testado, não é irritante, com 0 de irritação cutânea. Isto é ciência. Isto é ciência. Difícil você ter algum produto para passar na pele que não vai causar uma irritaçãozinha, pois este não causa, tá? E aí, vamos personalizar um tratamento para dermatite seborreica, para caspa e agregar a canice? Por que não pensar no Calme, que é um shampoo prebiótico, que tem o tal do Biecolia, que eu adoro, a loção tônica todos os dias pela manhã, também do Calme, e todos os dias à noite. Por que a gente não pode fazer um Melanogen? E dividir o uso para o paciente. Dividir de manhã e à noite. Nenhum dos dois vai causar algum tipo de, meu cabelo está pesado, parece que está mais oleoso, até porque quem tem dermatite seborreica vai lavar todos os dias mesmo o cabelo, né? Vamos pensar na alopecia androgenética e nos grisalhos? Por que a gente não pensa num shampoo, que eu amo esse, shampoo fortalecedor, uma loção tônica durante o dia, e à noite a gente pensa no Melanogen. E eu não posso descartar um nutracêutico. Eu não posso. Por N razões. Porque a gente está comendo muito mal. Olha que paradigma, né? A gente tem comida para comprar. Só que a comida, ela não tem os nutrientes e a gente também está com uma dificuldade muito grande de absorver nutrientes. Olha o enrosco que a gente se meteu. E no eflúvio? Por que a gente não pensa no eflúvio junto com os grisalhos? Shampoo fortalecedor, o tônico para eflúvio, Nutra nós não vamos esquecer, e o Melanogen à noite. E eu acredito que a gente está com uma raridade na mão. Tudo combina com a ação antigrisalha do Melanogen. Não vejo por que você não possa usar. Eu só preciso, para ter bom resultado, que você coloque nos seus tratamentos personalizados. E claro, não vamos esquecer da haste, né, gente? Porque não adianta ter cabelo bonito com haste ruim. Tudo combina com o Melanogen. O soro, que eu gosto, mas eu amo esse Livin. Maravilhosésimo. Eu sou a maior vendedora dele, gente. E aí eu te pergunto, espelho, espelho meu, existe cabelo branco que tenha jeito de se transformar novamente? Existe. Existe sim. A gente chega num ponto da história da ciência que eu vou falar para você. Tem jeito sim. Deixa aí umas referências bibliográficas, além daquelas que estão nos slides, para vocês brincarem de ler. E eu agradeço muitíssimo a Lacêutica, me despeço agradecendo a Deus, principalmente, pela oportunidade de construir uma nova tricologia embasada em silêncio. Ciência tem que estar por trás de tudo. Gente, muito obrigada. Eu quero saber se tem perguntas. Temos perguntas aí, Tiago? Posso interromper? Tem muitas perguntas aqui. A gente tá... Parabéns pela aula, doutora Valéria. Realmente, o entendimento nosso sobre melanogênese amplia muito e é algo importante para o especialista. A gente já está chegando no final, vamos ler algumas perguntas, e aí eu tenho que apresentar também as condições comerciais, uma promoção, o preço desse produto, como é que ele está posicionado, para a gente finalizar essa história toda hoje, tá? Então, Thiago, vamos rapidamente a algumas perguntas, pode ser dessa forma? Pode sim, se você quiser me mandar as perguntas, eu respondo, e depois você deixa lá, eu também posso fazer isso por causa do nosso tempo. Tá, perfeito. Tá bem, deixa eu ver se eu acho alguma coisa pontual, umas 2 ou 3 perguntas. Os clientes que usam coloração reativa continuam usando... Tá, uma pergunta da Jai. As clientes que usam coloração,
elas podem usar o Melanogen? Você vê algum? Tranquilo, não vai ter problema nenhum. Lembra que a tintura está aqui, né? Mas o meu Melanogen vai lá no folículo, tá lá embaixo. Não vejo problema. Uma outra pergunta. Quem tem poucos fios brancos, é da Gabriela, obrigada pela pergunta, espalhado. Qual é a ação do Melanogen? Pelo contexto aqui, é um cabelo mais fino, talvez, né? Mais sorte a sua, mulher! Comece a usar ontem, porque cabelo branco é igual capim. Sabe quando faz assim, e aí eles vêm de uma hora para outra? Começa a usar agora. Não perde tempo. Tá certo. Talvez tenha algumas outras perguntas aqui no histórico, eu não estou conseguindo acompanhar a tempo, mas depois eu vou fazer chegar até você as perguntas. Perfeito. E a gente responde isso, tá? Protocolo, a última é indicado na clínica ou somente em casa? O que você acha, Valéria? Eu acho que na casa da pessoa é o comprometimento, mas por que não usar na clínica? O problema é que o ideal seria usar todo dia, né? Ou pelo menos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você que vai estabelecer isso. Mas eu acho que na casa do cliente é o comprometimento. Eu acho que... E quer saber o que mais? O povo gosta de usar. O povo gosta de usar. É isso aí também. A última pergunta, depois, desculpa, eu não vou conseguir ler todos, porque a gente tem que dar sequência aqui para finalizar isso, já estamos roubando o tempo da turma. O produto pode ser fotoativado? Aí talvez eu possa dar essa resposta, a doutora Valéria vai concordar ou não, porque eu vivo aqui o desenvolvimento, né? O produto ele é fotopermeável. Então, ele não é fotoativado, ele não tem interação nenhuma com terapias de luzes, o que é, na verdade, mais conveniente para o especialista, né? A gente vai ter fórmulas ativadas, que aí tem que ter ativos que dependem de luz, e as bloqueadas, que aí não serve. A nossa é fotopermeável, não é fotoativado. Isso é mais legal na estética. Perfeito. Bom, me desculpe o restante das perguntas, a gente combinou com todos de 9 horas, estourando a gente encerrar essa aula. Eu vou seguir agora mais alguns minutinhos para apresentar uma condição comercial, os preços e como a gente posicionou esse produto para que o tricologista tenha ele como alternativa para indicar para os seus pacientes. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui, introdução, Tiago, deixa eu ver aqui se eu consigo. Um instante só, iniciar a apresentação. Vamos lá aqui, introdução, Tiago, compartilhar. Meninas, tá ok? Minha apresentação está na tela, vou colocar para apresentar. Essa aqui é da Valéria, ok. Então, vamos lá. Eu já falei sobre o nosso congresso. Não está aparecendo, não? Como é que está? Continua aparecendo a minha. Apareceu agora? Sim. Tem informação que não sei para você como é que tá, Valéria, mas... eu estou vendo a minha, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, tá tudo legal aí, a minha tela está compartilhada para a turma lá no YouTube. Então, já falei no começo sobre os 2 próximos eventos, nós estaremos agora em Belo Horizonte, no congresso, e depois estaremos na última semana de outubro em São Paulo, na feira Triple Health. Bom, então vamos lá. Qual que é a nossa grande ideia, que é o que a Valéria conseguiu tecnicamente nos apresentar e nos deixar mais seguros, né, em relação a todo o contexto técnico envolvendo uma ação antigrisária, né? Os primeiros fios brancos é um problema que afeta a autoestima. Vocês, enquanto especialistas, vocês sabem disso, né? Então, você está, no caso, é mais fácil falar aquilo que está próximo, né? Eu, quando vou na padaria de manhã, eu vou na mesma padaria há mais de 10 anos. Lá o pessoal chamava eu de moço. Agora eles começaram a chamar eu de senhor. A pele continua a mesma, mas o cabelo vai ficando branco e o homem entrega a idade pelo cabelo. Então, estou citando um caso engraçado, mas é isso. Você deixa de ser chamado de moço para chamar de senhor, mas o cabelo fica grisalho, né? Oi? Não está aparecendo? Vou ver aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui, iniciar a apresentação. Mas é verdade, viu, Tiago? A coisa é feia. A coisa é feia, o tempo vai
compartilhar nessa aqui. Agora vai aparecer daqui a alguns instantes. Então, eu estava dizendo para vocês que esse é um problema real para os pacientes, para os clientes que estão dentro da sala de tricologia, né? E não fazer nada talvez não seja a melhor escolha. Agora, o que fazer? Tem que ser algo que tenha algum fundamento, né? Então, nós pegamos um problema real das pessoas, que é a transição dos cabelos escuros para o grisalho, que é um processo fisiológico, né? Não tem como a gente mudar isso, é da natureza, mas com a ação de um dermocosmético é muito factível que a gente consiga fazer uma redução ou uma transição mais tranquila. Então, nós pensamos que o terapeuta e tricologista pode oferecer essa alternativa agora, né? Um produto parecido com o nosso nós não encontramos no Brasil, a gente tem um correlato fora, a gente usou como referência, eventualmente, é um produto vendido fora, mas aqui no Brasil não tem nada com essa tecnologia que a doutora Valéria apresentou. Então, o Melanogen passa a ser uma alternativa de combate dos grisalhos, para quem está numa fase de transição, para quem não quer entrar em coloração, para o homem que não quer usar um tonalizante, por exemplo, para a mulher que de repente quer diminuir o retoque de raiz. Então, o Melanogen passa a ser essa alternativa, né? Uso exclusivo no couro cabeludo, tá? Vem com essa tecnologia francesa, que são os ativos que estão ali envolvidos, Silver Free, está compartilhado ou não? Não, está sendo apagado. Hã? Primeira tela travada. Estou vendo aqui, espera um pouquinho só. Pô, eu faço de todo mundo, a hora que chega o meu aqui, trava a tela, né? Brincadeira, né? Já sei o que aconteceu, eu tô viajando aqui, espera um pouquinho só. Aqui, apresentar outra coisa, deixa eu colocar minha tela infinita, tela cheia. Obrigado por me alertar, meninas. Um pouquinho. A apresentação, parei, retomar. Iniciar a apresentação. Design, introdução, Tiago, apresentação. Ok. Agora vai, hein? Agora vai dar certo. Agora foi. Tá louco. Que sofrimento, gente. Como o professor sofre. Vou te falar, viu? Então, eu estava contando do Melanogen, que ele é uma alternativa para a gente resolver essa situação. E resultado? O que nós propomos? Então, quando o cliente lá na clínica, o paciente perguntar, mas isso vai resolver? O que isso pode trazer de benefício? Os estudos mostram, né, mais de 90% dos usuários do produto, em 4 meses, apresentaram uma melhora perceptível. Isso é a evidência que nós temos e que a gente pode fornecer os estudos para o especialista, né? Então, a gente tem um produto, evidentemente, estudado, né? Aqui tem algumas antes e depois, que foi um pouco o que a Valéria apresentou, que a gente pode fazer isso chegar até a sua clínica também, até o profissional, né? Então, são vários resultados que nos dão mais confiança na hora de oferecer o produto. Repetindo, reversão de 30% dos grisalhos. Essa é uma promessa real, verdadeira, e que o Melanogen vai entregar. Então, é um produto que a gente tem que ter na sala, né? Então, de tricologia. Senhor aqui, ó. Rejuvenesce bem, porque, né, uma reversão dos fios é o caminho para o rejuvenescimento. Então, são vários casos de antes e depois que a gente tem. E, para finalizar, uma ação promocional. Por quanto nós vamos oferecer esse produto nas clínicas? A gente tem uma sugestão de 198 para o consumidor final desse produto. Então, na clínica, nós recomendamos o tricologista, o terapeuta, a indicar por 198 esse produto. Ele rende aproximadamente 2 meses de tratamento, porque são 90 ml, normalmente as nossas loções são 50, essa é uma versão maior, porque eu acho que o tempo de uso também é decisivo para esse produto, né? A gente vai estar com uma condição de 40% de desconto, então sai para a clínica R$ 118, e existe um combinho, que vocês podem ver com as meninas, com 6 unidades sai R$ 712, e ganha mais um. Então, nesse combo, o produto sai por 100, 101 reais, mais ou menos, né, no combo que compra 6 e leva 7. Aí, na média, vai sair até um pouco mais barato do que 118, né? Então, essa é a condição. Mais alguma coisa? Até quando? Até quando? Bom, amanhã é sexta-feira, é muito, muito curto, até o dia 18. Então, até o dia 18 a gente vai ter essa condição, acompanha materiais para ajudar na divulgação também, tá? Então, eu acho que da minha parte é isso que eu queria falar.
Agradecer, a gente já está encerrando, agradecer a Karina, farmacêutica e tricologista, por ter colaborado com a gente e ajudado na revisão de todos os materiais. Rose, a Letícia, que ajuda a gente internamente aqui também, Douglas, do Instituto Therapy, e todo mundo envolvido nesse processo todo, né? Então, acho que esse é o final. Doutora Valéria, o que você achou? Bom, eu sou suspeita, né? Eu acho que é um produto que vai fazer um maior sucesso, tem comprovação, não tem por que a gente falar, será, por que não? Porque a ciência está por trás disso. Gente, em 20 minutos tudo pode mudar, até o seu cabelo branco, sabia? Diz a Bandeirantes que em 20 minutos tudo muda, até o seu cabelo branco em 2025 pode mudar. Eu super concordo, apoio e acho que vai ser um grande sucesso, viu, Thiago? Tomara, a gente está bem entusiasmado. Vai ser. Bom, quero me oferecer mais nada a responder as perguntas novamente, viu, Thiago? Você pode me mandar, e aí está um jeito de mandar para a pessoa, eu respondo todas. Tá, combinado, então. Eu vou anotar aqui as perguntas e depois eu tenho o nome de todo mundo, a gente vai te direcionar todas elas, né? Tá bom. Eu agradeço também a pessoa mais importante dessa história toda, são os clientes, né, os mais importantes, são os parceiros que nós temos, é para eles que a gente está aqui desenvolvendo ideias, conceitos. Então, nosso agradecimento, obrigado por acreditar na Lacêutica e ter ela como opção, né, para uso e indicação nas clínicas, né. Doutora Valéria, muito obrigado pela disposição, por aceitar o convite da Lacêutica de dar essa aula para a gente. Sempre um prazer. Eu quero saber a opinião deles, eu quero que eles deixem aí o comentário. Valeu, não valeu, gostei, não gostei, me conta o que você achou dessa aula. É isso aí, pessoal, vamos reagir lá a tudo isso e obrigado por todos estar aqui. Então, em nome da Lacêutica, agradeço a presença de todos e a doutora Valéria pela disposição e pela brilhante aula aí que nos concedeu agora, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente. Obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Thiago, obrigada, viu? Beijo em todo, nas crianças. Obrigada mesmo. Obrigado, tchau. gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau.